Então aquele que devia agora 100 denários, né? Aproximadamente aí 10 mil reais, colocando uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês, agora ele tem que se justificar perante o seu senhor, e esse senhor é simplesmente taxativo, né? O servo que virou senhor tem uma outra atitude, versículo 28, saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que devia 100 denários, agarrando, sufocava e não paga o que me deve. Negou perdão, versículo de número 29 diz, então seu conservo caindo-lhe seus pés implorava, ser paciente comigo e te pagarei. O 30, ele entretanto não quis, antes indo lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Esqueceu tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Esqueceu tudo aquilo que aquele seu senhor havia feito com ele. Havia passado alguns momentos. O texto bíblico aqui não nos diz o tempo que passou entre ele ser perdoado e sair da presença do rei. Porém, na sequência, né? Diz aí, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Simplesmente ignorou tudo aquilo que o outro senhor tinha feito por ele. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, na nossa vida em relação ao que nós devemos e aos que nos devem, às vezes nós nos colocamos na presença de Deus, fizemos isso inclusive antes de começarmos o culto, né? Nós colocamos aí a primeira oração, nos colocando na presença do Senhor, pedindo perdão para que a gente possa entrar na sua presença. Talvez você acorde dia após dia pedindo perdão pelos seus pecados. Talvez você acorde dia após dia pedindo perdão pelas suas mazelas, lembrando daquilo que desagrada ao Senhor. Quantas vezes Jesus negou o perdão para quem chega arrependido? Quantas vezes Jesus negou o perdão para aqueles pecados que nós confessamos a Ele? Existe uma coisa que eu digo para algumas pessoas que eu aconselho, que às vezes ficam remoendo pecados anteriores, ficam vivendo uma vida de clausura por pecados cometidos no seu passado. Eu digo a eles o seguinte, olha, você está vivendo preso numa gaiola com a porta aberta, porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele nos perdoa, né? Se confessarmos os nossos pecados, né? A sequência do versículo você já sabe. Mas nós ficamos remoendo aquilo, achando que Deus não perdoa, talvez porque nós queremos ser mais justos do que Deus. Mas Deus nos diz que Ele perdoa. Então, quando nós vivemos remoendo pecados que já foram pedidos perdão, nós estamos vivendo uma gaiola, trancados numa gaiola com a porta aberta. Não saímos porque não queremos. Porque Deus, Ele é perdoador. Ele é compassivo. Agora, e nós? Às vezes acabamos de receber o perdão de Deus. Às vezes acabamos de sair da igreja. Acabamos de cultuar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu não sei você, mas quando eu chego na igreja ou me coloco na presença de Deus e peço perdão pelos meus pecados, eu creio que Ele me perdoou. Então acho que aquilo não é mais um motivo para mim ficar remoendo aquilo que aconteceu. Então eu creio que Ele me perdoou. Mas às vezes nós acabamos de fazer isso e chegamos bem próximo de um irmão nosso que às vezes tem alguma dívida com a gente. Às vezes não é nem dívida financeira, meu irmão. Afinal de contas, nós não vivemos num rio de dinheiro assim que a gente fica emprestando dinheiro para todo mundo. Pode até ser que você tenha alguém que te deva alguns trocados, alguns míseros denários, porque com certeza talentos ninguém vai dever para você, né? Mas talvez alguém deva míseros denários para você. Ou às vezes esses míseros denários se transformam não em coisa financeira, mas em alguma atitude que ele tomou contra você. Mas às vezes a gente não tem o caráter de fazer com ele o que Deus fez conosco. Às vezes acabamos de sair do templo, às vezes acabamos de sair da nossa reunião de oração, às vezes acabamos de sair da nossa oração e continuamos ainda cobrando aquele irmão que teve alguma coisa em relação a nós, né? E foi o que aconteceu aqui. Esse homem que tinha sido perdoado vai lá, pega o seu conservo pelo pescoço, né? Porque o texto diz aqui que ele estava sufocando, né? Eu imagino que ele deve ter tentando estrangular o homem para que ele pudesse pagar o que ele devia. Mas, né, o seu servo lhe pede perdão e tem o seu pedido negado. Não foi perdoado. Segundo ato. Não fez com o próximo o que Deus fez com ele, né? O que seu Senhor fez com ele.
É o crente aqui que não faz com aquele irmão que está em dívida com ele o que Deus faz com ele todo dia, quando ele pede perdão pelos pecados. Hã? Fecha-se a cortina. Vamos abrir novamente o terceiro ato, né, da nossa parábola, que vai do versículo 31 ao versículo 35. Aquele homem que tinha sido perdoado, que não perdoou. Nada está tão oculto que seja escondido, né? O que o texto diz? Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foi relatar ao seu senhor o que acontecera. Alguém presenciou a cena, viu que ele tinha a forma como ele agiu com o seu conservo, vai então comentar ao rei que havia perdoado para ele. E aqui nós podemos fazer um paralelo que, na realidade, nós não precisamos que alguém vá até Deus e conte para Deus o que é que nós estamos fazendo com aquela pessoa que nós não estamos perdoando. Porque o próprio Deus vê. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Não posso esconder nada dele. E veja aqui então, terceiro ato. O servo senhor se defronta com o rei. Ele foi vítima da sua contradição, né? Versículo 32. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Aí eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho no texto que nós lemos na nossa liturgia. Mateus 6, versos... Vamos do 11 em diante? Pão nosso cada dia nos dai hoje. A única coisa que a gente deve pedir para nós na oração do Pai Nosso. Pão nosso cada dia, o de hoje. Perdoa-nos nossas dívidas. Olha nós aqui com os nossos 10 mil talentos nos colocando na presença de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será? Será? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos pular um pouquinho os versículos agora? Vamos para o 14? Depois de Jesus ter ensinado a orar, presta atenção. Ele falou: perdoa as nossas dívidas. Nós devemos pedir perdão para Deus, porque nós temos os nossos 10 mil talentos todos os dias para pedir na presença do Senhor. Assim como nós temos perdoado os nossos pecados. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, quando ele fala a respeito de como nós devemos orar, e ele está nos mostrando isso aqui nessa parábola que nós estamos trabalhando hoje, que é nesse terceiro ato, que não adianta de nada eu pedir perdão para Deus se eu não sou capaz de perdoar uma pessoa que me fez infinitamente menos do que eu faço para Deus. Infinitamente menos. Às vezes é motivo de eu virar a cara para ela, às vezes é motivo de eu querer amar ela de longe, às vezes é motivo para eu ter rancor no meu coração em relação àquela pessoa. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Esse homem foi vítima da sua própria contradição. E uma coisa que a gente às vezes vai demarcando aqui, algumas coisas que algumas palavras que são novas para a gente dentro do nosso vocabulário. Veja o 33. Não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Será que Deus às vezes não pergunta isso para a gente? Você não deveria estar perdoando seu irmão assim como eu perdoei você? Você não deveria estar perdoando o seu irmão que às vezes você não tem tanta afinidade com ele por alguma coisa que ele falou para você, ou por alguma atitude que ele tomou com você, ou até mesmo não diretamente com você, mas como um contexto onde você vive, do que eu tenho perdoado você a respeito de tudo que você tem feito para mim? Aquele pecado de estimação que você tem, que você não consegue se livrar dele? É que nem um cachorrinho que você gosta, todo dia vai lá dar uma passada na mão dele, deixa ele ficar deitado no seu pé, e você não tem coragem de se livrar dele? Não que você deva livrar do seu cachorrinho, tá? Porque eu tenho um aqui em casa que gosto muito dele. Tá com 15 anos já, mas gosto muito dele. Mas olha que contradição.
Olha aqui a explicação de Jesus de como nós devemos orar. Mas veja aí o versículo 34, que tem a palavra que eu lhe disse aí, que eu gosto de sublinhar algumas palavras que não são tão conhecidas para nós, né? Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Você sabe dizer o que é um verdugo, meu irmão? Hã? Verdugo era aquele carrasco que ficava na prisão, que ele era o responsável por tornar a vida do prisioneiro muito pior do que é já estar preso. É aquele que iria entrar na cela e de repente açoitar o cara. Era aquele que iria ficar, me permita a expressão, iria ficar atormentando, né, apurrinhando a vida de quem estava preso. Esse cara não simplesmente ia ficar preso. Ele ia ficar preso e todo dia ele ia ser lembrado que estava preso. Todo dia ele ia ser lembrado que estava preso. Eu gosto de fazer um paralelo aqui quando eu falo desse verdugo, a respeito daquela outra história ou parábola que Jesus conta, quando o rico e Lázaro morrem. E o rico está no inferno, sofrendo, pedindo para que alguém fosse lá e molhasse seus lábios para que refrescasse o seu tormento. É mais ou menos isso que o verdugo faz, causar à sua vida um tormento. É aquele que fica te colocando numa situação pior do que é estar preso já. Imagina você. Eu acho que o verdugo não era como o carcereiro que tem aqui hoje, nos dias de hoje. Nunca passei por uma cadeia, graças ao bom Deus. Já entrei numa cadeia já para pregar o evangelho lá, mas até num sentido mais tranquilo, porque eu entrava no presídio Romão Gomes, onde a coisa é um pouco diferente, porque são ex-policiais que estão lá, não que não estejam pagando o que fizeram, mas o sistema é um pouco diferente, eles ficam com as celas abertas lá, pelo menos no setor que eu entrei. Não ficam presos, trancafiados. Ficam presos sim, dentro do complexo, mas as celas são abertas, você consegue entrar lá. É diferente, mas eu fico pensando num carcereiro de hoje, onde essas cadeias superlotadas estão lá. Talvez esses carcereiros não sejam verdugos, eles estão ali para colocar ordem no espaço. Mas o verdugo era aquele que tinha a incumbência de deixar sua vida no inferno. E o texto aqui diz que, indagando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Né? E aí, olhando para a mensagem que está lá na explicação de Jesus de como nós devemos orar, ele termina dizendo: se o homem não perdoar os seus devedores, tampouco Deus irá perdoá-lo. Por que eu escolhi essa mensagem? Como eu disse, uma mensagem, talvez você já tenha ouvido esse sermão, deve mesmo eu já tenha pregado esse sermão na igreja. Porque, meu irmão, nós estamos num momento que a gente tem orado constantemente. É um momento de reclusão aí que você tem parado para pensar, orar, orando para que Deus te guarde das coisas ruins, orando para que Deus te guarde desse vírus, orando para que Deus te dê aí condições de você sair dessa situação. Não sei como está a sua situação por causa da quarentena, mas talvez esteja complicada financeiramente falando. Né? A gente pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão para Deus, porque a gente sabe que a gente erra todo dia. Mas como que tem sido a nossa vida quando a gente começa a pensar a respeito daquele irmãozinho que eu tenho alguma coisa contra ele? Alguma coisa nele me incomoda. Alguma coisa dele eu vejo como uma dívida que ele tem comigo. Será que eu tenho parado para pensar que nesse momento talvez é um momento que eu deva entrar em contato com ele e pedir perdão por alguma coisa? Ou até perdão pelo que ele me fez? É mais ou menos o que o rei fez, né? Estou te dando perdão pelo que você me fez e não pelo que eu te fiz. E eu perdoar as pessoas, eu pedir perdão para as pessoas é fácil. Eu pedir perdão para Deus é fácil. Ainda mais sabendo que Ele perdoa, porque Deus não falha. Agora, eu dar perdão, eu brinco que falar a palavra perdão é mais difícil do que você falar inconstitucionalisticamente, ou papibaquígrafo, ou um ninho de mafagafo tinha 7 mafagafinhas, uma mafagafinha caiu do ninho de mafagafo e desde mafagafinha fosse. Perdão é mais difícil. Eu dar o perdão para a pessoa. Eu pedir perdão para a pessoa. É bem mais difícil.
Então a lição que nós podemos tirar dessa parábola: amor e misericórdia infinita de Deus é algo que anda junto. E os conceitos de misericórdia e justiça devem caminhar juntos. O conceito que eu tenho de misericórdia e de justiça deve caminhar juntos. Porque eu só estou sendo justo quando eu perdoo o meu irmão, estou tendo misericórdia pelo que ele fez de mim, porque eu constantemente peço isso para Deus. E constantemente Deus me perdoa. A gente costuma enfatizar, meus irmãos, que a gente só pode pregar aquilo que fala o nosso coração, né? A gente deve pregar algo que seja um sermão encomendado, algo que seja o que eu quero que o outro ouça, mas que não fale nada para mim. E eu estou sendo bem sincero com vocês que essa mensagem fala muito ao meu coração, porque é muito fácil a gente levantar dia após dia, até mesmo colocar os nossos joelhos no chão e pedir perdão para Deus por tudo que a gente faz, por tudo que a gente erra, pelos nossos pensamentos errados, pelas nossas atitudes erradas. Difícil eu chegar pro meu irmãozinho que às vezes fez uma coisa tão insignificante para mim. Talvez insignificante no sentido, não foi para você que ele fez, por isso você está falando que é insignificante. Estou falando em relação àquilo que nós cometemos com Deus. Mas nós pedimos perdão para Deus. E até onde nós somos capazes de perdoar aquele que nos fez infinitamente mais do que nós fazemos para Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe minha vida. Que nós possamos ser crentes que estão buscando santidade. Crentes que estão refletindo nesse momento que Deus tem nos trancafiado e não tem nos permitido ter a vida que tínhamos antes. Uma vida corrida que tomava o nosso tempo, que a gente tinha tempo para fazer nada, de pensar nada. Hoje a gente tem muito tempo para pensar. Crer é também pensar. Então que Deus abençoe sua vida, que você possa se refletir muito a isso. E se você tem alguma coisa com algum irmão, com alguém que realmente você ainda não tem conseguido dispensar o perdão, que você possa. Eu gostaria de encerrar a nossa mensagem lendo um pedacinho de um comentário que eu lembro disso quando eu estava no seminário, que alguém pregou nesse texto, e o reverendo Jorge Canelhas, que era o pastor que fazia a análise de homilética, né? Ele fez esse comentário quando se trata a respeito de perdão. Diz assim: Corrie ten Boom, conhecida oradora e autora, esteve prisioneira durante a Segunda Guerra em um campo de concentração alemão, sofrendo muito na mão de um dos guardas alemães. Anos mais tarde, um dia, testificou sua alegria no Senhor numa reunião na Alemanha no pós-guerra. Depois do encontro, enquanto algumas pessoas conversavam com ela, aquele mesmo guarda alemão aproximou-se dela e lhe pediu que o perdoasse. Num clarão de reconhecimento, ela se lembrou da dor e da angústia sofrida na prisão por alguns daqueles guardas, inclusive aquele em especial. Agora ele estava ali, à sua frente, pedindo-lhe misericórdia. E aquele que não merecia recebeu perdão. Triunfou a misericórdia. E isso lá no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, talvez você não tenha nem nascido, como eu, só ouve de falar de livros. Mas uma vez eu vi uma declaração de um homem, eu não sei até onde ele é crente, até onde ele não é. Mas é algo mais próximo da minha realidade. Né? Não sei se vocês lembram, ou já ouviram falar da história do Ives Ota. Era um garotinho, acho que ele tinha 8 anos na época, ou menos, que foi sequestrado pelos funcionários do seu pai, que tinha uma rede de supermercados, ali pro lado da Vila Carrão. E apesar do pai pagar o resgate dessa criança, eles mataram essa criança. Aí pegaram a polícia fez a investigação, pegaram os criminosos e foram encarcerados. Esse homem diz que ele não teve sossego na vida dele até o dia que ele encontrou frente a frente o assassino do seu filho, que era um dos seus funcionários, e foi conversar com esse homem. E esse homem pediu perdão a ele.
E ele falou que um dos momentos mais incríveis da vida dele foi quando ele dispensou o perdão para esse homem. Ele falou que ele conseguiu viver novamente. Não sei se ele é crente, não sei qual que é a fé que ele professa, mas é o que a Bíblia diz, né? Se perdoarmos, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Difícil, né? Mas que nós possamos ter aí a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que perdoa todos os nossos pecados dia após dia. Vamos orar para encerrar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado pela sua mensagem, Pai, que foi colocada, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos refletir a respeito das nossas atitudes em relação ao próximo, baseando naquilo que as atitudes que o Senhor tem conosco em relação a nós. Que nós possamos, ó Deus, ser aqueles que realmente possam orar a oração do Pai Nosso, pedindo perdão pelas nossas dívidas, porque nós somos capazes de perdoar os nossos devedores. Nesse momento de reclusão, Pai, nesse momento de quarentena, se tem algo que nos aflige, Pai, em relação a algum irmão, alguém que tem cometido algo contra nós, e nós não conseguimos ainda dispensar o perdão, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, Pai, que nós possamos realmente perdoar, para que a gente possa fechar a cortina desse cenário e abrir um novo cenário, pensando e refletindo a respeito daquilo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela salvação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós hoje, para todo sempre. Amém.